Meu nome é Martina e por mais de uma década a minha vida se desenrola em uma pequena cidade, onde as cores do céu ao amanhecer são as únicas que precisam da minha atenção. Aqui, entre as ruas tranquilas e as casas com pintura descascada, eu me sinto como um quadro em branco, inacabada e à espera de algo que me complete. Desde que me lembro, sempre tive amor pelas artes. Com um pincel na mão e uma tela em frente a mim, sou capaz de criar universos inteiros, mas ao mesmo tempo me sinto como se estivesse escondida atrás de uma cortina. O talento que deveria me levar a voar me mantém presa na solidão. As obras que crio são como fragmentos de mim, mas na maioria das vezes elas ficam inacabadas. Um traço aqui, uma cor ali, mas nunca o suficiente para que alguém possa entender a história que eu quero contar. Acho que o que mais me machuca é a sensação de ser invisível. Mesmo quando estou rodeada de pessoas, sinto uma parede invisível ao meu redor. As conversas são superficiais sobre o tempo ou as últimas fofocas da cidade, mas eu quero algo mais profundo. Quero que alguém veja além de mim, que enxergue a artista que luta por trás da jovem que atravessa a rua com um olhar baixo. Muitas vezes passo horas no meu pequeno ateliê, que é quase como um santuário. As paredes estão cobertas com minhas pinturas, exigindo mais atenção, como se cada uma delas estivesse pedindo para ser terminada. Mas quando pego o pincel, a dúvida me atinge. O que estou fazendo? Para quem mesmo? Meu coração grita por uma conexão, mas a solidão me sussurra que ninguém está realmente interessado. Meus amigos, se é que posso chamá-los assim, são os personagens das histórias que leio, os rostos que vejo nas passagens de ônibus e os pássaros que espreitam pela janela. Eles têm vida própria e me fazem sentir como uma observadora distante. Às vezes olho pela janela e vejo outras pessoas conversando, rindo. Um aperto surge no meu peito, como se eu estivesse presa em um vidro, olhando a vida passar sem poder tocá-la. Acho que o medo de me abrir é o que me paralisa. E se alguém visse minhas pinturas e não gostasse? E se não entendesse o que estou tentando expressar? Esse medo é como uma sombra que cobre meu coração. Às vezes, quando estou sozinha, chego a pensar que talvez não vale a pena. Que talvez eu devesse simplesmente parar de tentar e aceitar que, para muitos, eu sou apenas uma jovem artista estranha, que prefere se esconder atrás de suas telas. Sinto falta de um amigo que possa me ouvir, que consiga ver através das camadas da minha solitária existência. Alguém que não apenas olhe, mas que realmente olhe para mim. Anseio por aquele momento em que poderei mostrar minha arte sem medo de julgamento. Para isso, preciso encontrar coragem, mas como fazer isso se a minha própria voz é tão baixa, a vida continua a passar, e eu me pergunto se algum dia alguém vai perceber que estou aqui, pronta para criar, para sentir, para compartilhar. Espero que um dia as cores que parecem tão vivas na minha paleta também tomem forma nas interações que sonho ter. Por enquanto, sigo mergulhada em meu mundo silencioso, aguardando ansiosamente pela conexão que tanto almejo. Era uma noite tranquila e o céu estava cheio de estrelas, mas eu sentia que cada uma delas parecia tão distante quanto eu me sentia. Saí para uma caminhada, uma rotina que adotei para espairecer a mente e deixar a solidão um pouco para trás. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas, meus pensamentos estavam perdidos em meio às minhas incertezas e medos, quando, de repente, algo brilhou na escuridão à minha esquerda. Me aproximei e, para minha surpresa, encontrei um cachorro. Ele estava encostado em um poste, pareceu me olhar com um misto de medo e esperança. Seu pelo estava sujo e desgrenhado e ele tinha uma marca escura ao redor do olho, como se tivesse apanhado. Meu coração apertou. Era um pequeno ser, solitário e desamparado, assim como eu. Sem pensar duas vezes, eu me agachei e estendi a mão para ele. "Oi, garoto", falei com uma voz suave, tentando não assustá-lo ainda mais. Ele hesitou, mas logo se aproximou devagar. O olhar de desconfiança dele me partiu o coração. Eu sabia que aquele olhar era o mesmo que eu sentia dia após dia, como se ninguém pudesse realmente me entender ou me acolher. Eu não tinha certeza de como ele reagiria, mas algo dentro de mim disse que eu tinha que ajudar. Com muito cuidado, peguei uma garrafa de água e um pedaço de ração que sempre carregava para emergências. Ele comeu devagar, como se não acreditasse que aquela comida era real. Foi nesse instante que percebi. Eu não só queria ajudá-lo, mas sentia que precisava dele. Um alívio parecia envolver meu coração, mesmo que por um breve momento. Decidi que ele não poderia ficar ali sozinho e abandonado. Embora não tivesse um plano, a ideia de levá-lo para casa surgiu naturalmente. "Venha comigo", disse enquanto o chamava gentilmente. Ele hesitou por um momento, mas logo se aventurou a me seguir, como se tivesse acreditado que, finalmente, algo bom poderia acontecer. Quando chegamos em casa, ele hesitou na porta, olhando ao redor com desconfiança. Eu queria demonstrar que poderia confiar em mim.
Com delicadeza, sentei no chão ao lado dele e comecei a acariciar seu pelo, pedindo desculpas por tudo que ele havia passado. Num primeiro momento, ele teve medo, mas logo seus olhos começaram a brilhar com uma faísca de esperança. Era como se, naquele instante, nós dois tivéssemos encontrado um ao outro, dois solitários em busca de carinho. Preparei um cantinho para ele, com cobertores quentinhos e água fresca. Ele se ajeitou no espaço e, ao vê-lo relaxar, senti um calor crescer dentro de mim. Em um mundo onde eu me sentia invisível, aquele pequeno cachorro agora era uma parte significativa da minha vida. Eu sabia que tínhamos muito a aprender juntos sobre confiança e amor. Naquela noite, enquanto olhava para ele dormindo, senti algo que não sentia há muito tempo, uma conexão. Ele pode não ter palavras, mas entendia perfeitamente a solidão e a tristeza. Assim como eu, ele precisava de amor e, de repente, sabia que juntos poderíamos criar um novo começo. Os dias passaram voando desde que Max entrou na minha vida. No começo, ele estava bem desconfiado. Era como se cada movimento meu fosse um teste, uma prova de que eu não era mais uma razão para ter medo, mas eu fui paciente. Aos poucos conheci seu jeito. Ele tinha esse olhar curioso, sempre explorando cada canto da casa, e isso me fazia sorrir. No início, me sentia um pouco insegura em cuidar dele. Será que eu conseguiria? Mas à medida que eu lhe dava comida, o levava para passear e brincava com ele, percebi que estava criando um lar para nós dois. Eu o chamava de Max. O nome parecia se encaixar nele, como se já tivesse sido feito sob medida. Ele parecia gostar, balançando o rabo sempre que o chamava. Max trouxe uma nova luz para os meus dias. As manhãs, que antes eram apenas uma sequência de horas arrastadas, agora se tornavam cheias de energia. Assim que eu acordava, ele já estava ao meu lado, ansioso, como se me dissesse que o dia poderia ser bom. Era como se sua presença me desse um motivo para levantar da cama e enfrentar o mundo lá fora. O seu jeito de ser me fez ver que a vida poderia ter um monte de pequenas alegrias. Ir ao parque se tornou uma aventura aos fins de semana. Vê-lo correndo atrás das folhas secas e se divertindo como se as preocupações não existissem me lembrou que eu também poderia buscar essas pequenas felicidades. Ele me ensinou a parar e apenas sentir o momento, mesmo que fosse algo simples. No início eu observava cada gesto, cada expectativa de seus olhos enquanto jogava a bolinha. E então, sem perceber, eu comecei a me abrir. Ser amiga dele me fez querer ser amiga de mim mesma também. Comecei a deixar as pinturas de lado por alguns momentos para brincar. O som das suas patas no chão e as risadinhas que eu soltava enquanto ele se enroscava no meu pé encheram a casa de alegria. Com ele, as paredes que antes pareciam tão opressivas agora se tornavam mais leves. Ele não apenas preenchia o espaço físico, mas preenchia também a solidão que tanto me incomodou por anos. Era como se, juntos, estabelecêssemos um pacto silencioso. Eu cuidava dele e ele cuidava de mim, oferecendo amor incondicional. Às vezes eu o encontrava dormindo e sua respiração tranquila me acalmava. Olhar para ele e perceber que, mesmo em situações difíceis, eu tinha alguém que dependia de mim, que acreditava que eu era suficiente, saudava a força que estava crescendo dentro de mim. Max me fez perceber que estava, de fato, viva em um mundo que antes se sentia tão vazio. Ele trouxe cor para as minhas telas, não apenas nas pinturas, mas na própria vida. As cores dançantes que ele me mostrou ao lado foram como um lembrete de que eu também podia me permitir ser feliz. Eu sentia que, finalmente, havia encontrado um espaço onde a solidão não poderia entrar. Em vez disso, era preenchido com riso, amor e, acima de tudo, a linda conexão que criamos juntos. Com o tempo, a presença de Max começou a impactar minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A alegria que ele trouxe me fez perceber que era hora de voltar a pintar, de dar vida a todas aquelas emoções que estavam guardadas dentro de mim. Eu não sabia como isso iria acontecer, mas sentia que era o momento certo. Comecei a me sentar mais frequentemente no meu ateliê, pincel em mão, com Max ao meu lado, sempre disposto a me fazer companhia. A inspiração fluiu como um rio, e as cores que antes pareciam tão distantes agora estavam vibrando em minha paleta. Cada pincelada se tornava um grito silencioso de libertação, e eu deixava que a emoção se manifestasse em cada uma das minhas telas. As minhas obras começaram a refletir tudo o que eu estava sentindo. Usei amarelos quentes para transmitir a alegria que Max me trouxe e azuis suaves para demonstrar a tranquilidade que agora fazia parte da minha vida. As pinceladas ganhavam vida, assim como eu. O ambiente em que eu trabalhava, que antes era sombrio e melancólico, agora estava repleto de luz e cor, tudo por causa daquele pequeno cachorro que me ajudou a redescobrir minha paixão. Um dia, enquanto estava perdida em uma nova pintura, uma ideia começou a brotar na minha mente. Por que não participar de uma exposição local?
A cidade costumava ter um pequeno evento onde artistas poderiam mostrar seus trabalhos, e aquela ideia foi como uma faísca acendendo uma chama dentro de mim. O medo surgiu no fundo da minha mente, mas eu sabia que era hora de desafiar a inércia que tanto me paralisou. Conversei com alguns amigos sobre a exposição e recebi palavras de incentivo. Isso me deu um empurrãozinho a mais. Comecei a trabalhar em algumas telas específicas, cada uma contando uma parte da minha história. Voltei a interagir com a cidade que antes me parecia estranha e isolada. Pensei em como cada pessoa poderia ver e sentir o que eu havia vivido, os altos e baixos, e, claro, a alegria que Max trouxe. Os dias que se seguiram foram um misto de ansiedade e empolgação. Eu estava criando com um propósito e não apenas a esmo. Havia uma história por trás de cada obra e uma nova perspectiva que agora estava realmente sendo vivida. Às vezes eu olhava para Max enquanto ele dormia ou brincava e sentia uma onda de gratidão invadindo meu coração. Ele não apenas mudou minha vida, mas também me trouxe de volta para a arte. Quando chegou o dia da exposição, eu estava nervosa, mas também animada. Transportei minhas telas uma por uma e cada vez que uma delas ganhava o espaço na parede, sentia o coração acelerar. Havia uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Eu sabia que estava expondo não só a arte, mas um pedaço de mim. No fundo, esperava que as pessoas pudessem sentir a transformação que havia ocorrido dentro de mim. Durante a exposição, vi algumas pessoas pararem e olharem com atenção. Seus rostos se iluminavam conforme as cores saltavam para a vida. Senti o medo se dissipar e a satisfação tomou seu lugar. Em cada olhar curioso havia um fragmento da minha história e naqueles momentos percebi que não estava mais invisível. Eu tinha voltado ao mundo, armada com pincéis e a coragem de compartilhar meu coração. Max estava ao meu lado, curioso com a agitação e recebendo o carinho de todos. O amor que ele me deu se espalhou pela sala, preenchendo o ar com um sentimento de esperança. E ali estava eu, não só uma jovem artista, mas alguém que havia aprendido a abrir as portas do seu coração, deixando a luz entrar. O grande dia da exposição finalmente chegou. Eu acordei com um nó no estômago e uma mistura de emoções, nervosismo, empolgação e um pouco de medo. Olhei para Max, que estava tão alegre e confiante, e isso me deu um quentinho no coração. Ele parecia entender que aquele era um dia especial para nós dois. Cheguei ao local da exposição e, ao entrar, pude sentir a energia vibrante no ar. As paredes brancas estavam cobertas com minhas pinturas, cada uma contando uma parte da minha história, um pedaço de mim. Mas à medida que a sala começava a se encher de visitantes, o medo voltava a me apertar. E se ninguém gostasse? E se todos olhassem para minha arte e vissem apenas manchas de tinta? Tentei respirar fundo e me concentrar. Olhar para Max sempre me trazia um pouco de coragem. Então respirei fundo e decidi que não era apenas sobre ser vista, era sobre compartilhar o que eu havia vivido e a beleza que eu havia encontrado. Se alguém pudesse sentir aquilo, seria um triunfo. Conforme as pessoas começaram a se aproximar das pinturas, fui vendo sorrisos e expressões de curiosidade. Algumas delas paravam, olhavam com atenção, conversavam entre si e se interessavam. O frio na barriga começou a se dissipar um pouco e um sentimento de realização foi crescendo em mim. Eu estava compartilhando algo que realmente importava. Quando tudo parecia estar tomando forma e as pessoas estavam imersas nas minhas obras, vi uma figura se aproximando. Era um homem de aparência distinta, com um olhar profundo e penetrante. Meu coração disparou quando percebi que ele era um crítico de arte renomado. Não consegui esconder minha surpresa e, num ato involuntário, me preparei para recuar, mas ele se aproximou com um sorriso genuíno. Oi, sou o Daniel. Estou encantado com o que vi aqui. Suas obras têm uma intensidade única, algo muito pessoal. Você conseguiu transmitir emoções profundas com cores e formas. Isso é incrível. As palavras dele ressoavam na minha mente enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Todo o nervosismo, a insegurança e o medo que eu tinha pareciam se desvanecer. Comentei sobre como a arte era um reflexo da minha jornada, da solidão que atravessei e de como Max havia me inspirado a voltar a criar. Daniel escutou atentamente e eu podia ver o brilho em seus olhos, como se ele realmente entendesse. Ele me contou que adorava a forma como minhas obras capturavam não apenas a beleza, mas as nuances da vida. Você tem um talento impressionante. Eu adoraria escrever sobre você e suas obras. Elas têm potencial para serem vistas por um público maior. Você já pensou em expor em outras galerias? Meu coração quase pulou do peito. Ele estava falando de novas possibilidades, novas portas se abrindo. Olhei para Max, que estava ao meu lado, como se ele compreendesse todo esse momento. Era um convite para crescer, para ir além do que eu havia imaginado.
Agradeci a Daniel pela gentileza e pela oportunidade. Ao longo da conversa, percebi que a força que Max trouxe à minha vida não era apenas uma mudança pessoal. Estava agora afetando tudo ao meu redor. Os sorrisos e palavras de admiração daquela noite eram como pinceladas nessa nova tela que era a minha vida. Minha arte estava não só me tirando da solidão, mas me colocando no caminho de algo maior. A exposição não era apenas uma mostra das minhas pinturas, mas um portal que me levou a um futuro brilhante. Eu tinha um amigo leal ao meu lado e um novo propósito em mente, e esse era apenas o começo. Após a conversa com Daniel, meu mundo começou a se transformar de maneiras que eu nunca esperei. A nova oportunidade não era apenas sobre exibir minha arte em outras galerias, mas era um chamado para me conectar com pessoas que compartilhavam a mesma paixão. A solidão que me acompanhou por tanto tempo, embora difícil, havia me preparado para exatamente aquele momento. Com o passar dos dias, comecei a me abrir para novas amizades. Conheci outros artistas, pessoas que entendiam as lutas e as alegrias que vinham com a criação. Em vez de me sentir intimidada, eu me sentia fortalecida. Nós nos reuníamos, trocávamos ideias e nos apoiávamos mutuamente. A cada encontro, tinha a sensação de que estava construindo uma nova rede de apoio, uma família escolhida, e isso era incrível. Eu percebi que, enquanto construía essas novas conexões, uma parte de mim também estava aprendendo a cuidar de verdade. Quando cuidei de Max, isso não foi apenas sobre dar comida e abrigo. Foi, acima de tudo, sobre amor e atenção. Agora esse sentimento estava se espalhando. Comecei a pensar em como poderia ajudar outros, assim como havia ajudado o Max. Pequenos gestos, como ouvir uma amiga que estava passando por um momento difícil ou apoiar um colega artista que estava lutando para dar os primeiros passos, se tornaram parte da minha vida diária. Era como se cada vez que eu ajudava alguém, uma nova cor aparecesse na paleta da minha vida. E assim, a solidão que antes parecia um peso pesado nos meus ombros se transformou em uma leveza, em um sentimento de pertencimento. Eu não só tinha Max ao meu lado, mas agora havia um grupo de pessoas com quem eu compartilhava risos e desafios. Eventualmente, comecei a planejar minha próxima exposição. Não era apenas sobre mostrar o que havia criado, mas também uma maneira de reunir todos aqueles que fizeram parte dessa transformação. Compartilhar minha arte com eles era como um agradecimento. Cada pintura que eu realizava se tornava um tributo a todos que estavam me apoiando e a Max, que sempre foi uma fonte de amor e motivação. Durante esse processo, voltei a olhar para o que havia nas minhas telas. Eu me concentrei em temas de comunidade e conexão, criando obras que falavam sobre a importância de se importar com o próximo. Era um lembrete de que, assim como cuidei de Max, eu poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esse novo foco trouxe uma profundidade aos meus trabalhos. Já não eram só pinturas. Eram histórias de vidas entrelaçadas, de corações abertos. Quando as pessoas olhavam para minhas obras, eu queria que vissem não apenas a arte, mas a conexão e a empatia que eu estava aprendendo a cultivar. A vida mudou de forma mágica. Sinto que a solidão, embora tenha me acompanhado por muito tempo, foi uma professora severa, mas justa. Agora tenho uma nova perspectiva. O amor que recebo e o amor que dou criam uma corrente que me impulsiona a seguir em frente. E no meio de tudo isso, Max continua a ser meu companheiro constante, uma lembrança de que o amor pode florescer mesmo nas situações mais difíceis. Eu não sou mais a Martina invisível de antes. Agora sou alguém que aprendeu a ver e a ser vista, a amar e a ser amada. E isso é, sem dúvida, a maior obra-prima que já criei.